Tema 28 da série Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas. Esse tema é baseado nos capítulos 32 ao 34 de Êxodo e é intitulado O Bezerro de Ouro. Após a aparente demora de Moisés no monte, o povo israelita, ao invés de aproveitar o tempo para meditar na lei de Deus e preparar o coração para novas revelações, deram ouvidos às reclamações de algumas pessoas e a grande maioria decidiu que precisariam de um novo líder e assim pressionaram a Arão para que se lhes fizesse um bezerro de ouro, caindo com isso na idolatria que estavam acostumados no Egito. Arão, que estava no posto de Moisés, foi frouxo e não apenas fez um bezerro de ouro, como proclamou para o dia seguinte uma festa. A religião que permite o povo se entregar aos prazeres egoístas ainda agrada às multidões neste dia de hoje, ou nos dias de hoje. Poucos dias haviam se passado que o povo judeu estava tremente diante do monte ouvindo a lei de Deus, e já desviaram e quebraram a aliança. Moisés foi avisado da apostasia do povo e teve que interceder fervorosamente para que Deus não os destruísse. Quando desceu do monte e viu aquelas cenas de verdadeira orgia pagã, Moisés, horrorizado, tinha acabado de sair da presença divina e não estava preparado para tal degradante cena. Atirou as 2 tábuas da aliança no chão, que se partiram, simbolizando assim que o povo havia quebrado sua aliança com Deus. Que desgraça e nojenta ofensa trocar a glória de Jeová pela imagem de um boi que come capim. Moisés então destruiu o bezerro de ouro no fogo e culpou corretamente Arão pela idolatria. Arão foi escolhido por Deus como líder do povo na ausência de Moisés, e por pouco não foi destruído por Deus, não fosse a intercessão de Moisés. Arão se arrependeu e foi colocado novamente ao favor do Senhor. Nisso, a rebelião deveria ser severamente punida. Mas, antes Deus deu o livre-arbítrio para que o povo escolhesse. E somente aqueles que persistiram na rebelião foram eliminados, sendo poupados todos os que se arrependeram. Contudo também, nem todos pecaram. A tribo de Levi permaneceu inabalável em sua fidelidade e adoração apenas ao verdadeiro Deus. A punição foi necessária por vários motivos. Por amor e justiça, Deus puniu a muitos para não levar outros à ruína. Milhares foram destruídos para que não fossem destruídos milhões. Isso serviu de alerta para as nações idólatras e as gerações posteriores sobre a triste destruição dos ofensores e idólatras. O triste destino daqueles que decidem abandonar o Deus vivo. E também, se a vida desses transgressores fossem poupadas, o mesmo espírito que os levou a se rebelarem contra Deus teria resultado em ódio e conflitos entre eles mesmos, se autodestruindo e, como dito anteriormente, poderiam levar milhões à ruína. Quando o povo entendeu a gravidade do pecado, encheu-se de terror. Então Moisés foi interceder mais uma vez. Se na primeira houve arrependimento, ficando na rebelião apenas 3.000, na segunda intercessão, o pedido foi para que Deus aceitasse o perdão do povo. Essa intercessão de Moisés pelo povo ilustra a mediação de Jesus pelos pecadores. E apesar de arrependidos e perdoados, Deus conhecia o coração do povo, sabia que eram obstinados e ainda havia coisas que deveriam deixar. Foi quando Deus reclamou dos enfeites, dos adornos que o povo ainda insistia em usar. Então, em penitência e humilhação, desde o Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Êxodo 33, dos versos 3 ao 6. Nisso, Moisés sabia que ele e o povo eram totalmente dependentes de Deus e foi rogar-lhe por sua presença na ida para a terra prometida. Mas não ficou por aí e pediu aquilo que nenhum outro homem havia pedido. Peço-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, versos 17 e 18.
Moisés foi escondido por Deus em 2 rochas até que a bondade do Senhor passasse por ele. Então, vendo a glória do Senhor pelas costas, o homem prostrou-se em terra e adorou. Adorou ao Senhor. Ali Deus bondosamente renovou seu favor a Israel e mais uma vez escreveu nas tábuas da aliança os 10 mandamentos. Êxodo 34, verso 28. Os 10 mandamentos eram a base da aliança e a aliança em si era a promessa de que Deus escreveria sua lei no coração do povo. Jeremias 31, versos 31 e 34, para que a obediência fosse para eles motivo de alegria. Aleluia! Quando Moisés desceu do monte, após receber as tábuas da lei, e depois que sempre vinha do monte, após a comunhão com Deus, o seu rosto brilhava, resplandecendo a brilhante luz que vinha da comunhão com Deus. O povo que não estava consagrado temia, e Moisés, todas as vezes que descia de sua comunhão com Deus, tinha que cobrir o rosto com um véu. Assim também, Cristo teve que cobrir sua divindade quando desceu do céu, para que os pecadores pudessem sobreviver à sua presença divina e para que pudesse alcançar a raça caída e reerguê-la. E seguindo o exemplo de Moisés, podemos alcançar íntima comunhão com Deus para obtermos mais claros o conhecimento de seus preceitos e estarmos em harmonia com a vontade e a imagem divina. Não quer você hoje se entregar a Jesus para alegremente obedecer aos mandamentos de Deus? Se você ainda não é batizado nas águas, procure uma igreja adventista do 7º dia mais próxima de você e diga que quer guardar os mandamentos de Deus e ser feliz, ser uma nova criatura com Jesus. No próximo tema, veremos o quanto Satanás odeia a lei de Deus. Fique com a paz de Jesus. Amém.